Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui, inspiração da série Inspiradores no seu canal Inspira Sucesso. E hoje o nosso episódio tá demais porque é um amigo querido de anos. Eu só não posso falar que é muitos anos, porque senão vocês vão achar que ele é muito antigo. Mas é um amigo, ele já tá rindo, pessoal. É um amigo querido do coração, meu padrinho numa associação de empresários. Então, daqui a pouco eu vou falar o nome dele. Mas antes de falar desse meu amigo, eu peço aí que você curte nosso podcast, compartilhe e pode deixar seus comentários, suas perguntas, pergunta para o meu amigo aí. E então quero apresentar ele, Eliseu Ramos. Aí, Eliseu. Obrigado. Mas você me inspira a sorrir. Desde que eu conheço ele, já fazem mais de alguns anos, 3 décadas talvez. E ele está sempre sorrindo, sempre motivado, mesmo tendo mil problemas nas costas, mas sempre alegre, feliz. Isso me inspira também. Você é uma pessoa que me inspira, Eliseu, pela sua energia, pelo seu entusiasmo, pelos desafios que você já enfrentou e superou. E, hoje eu tô pagando uma dívida. Lembra que eu fui no seu programa? Sim. Esses dias eu tava com o Iá, a Iá mandou um currículo meu. Isso aí não pode... Cuidado, hein? Outro dia a Ariane veio no programa e falou, eu não sou baú para guardar segredo. Aí é a mesma coisa, velho. Ela não guarda segredo. Cuidado com o que entra lá. Cuidado com o que você fala com ela, viu? Eliseu, seja bem-vindo, viu? Obrigado. Um amigo querido Obrigado, do meu também. coração. E quem é Eliseu Ramos? Fala pra gente. Eliseu Ramos é cristão, pai de 2 filhos, avô de 5 netos. Tenho um irmão, um partiu, e eu tenho o irmão Arthur, que são 14 anos mais velho do que eu, que é o meu inspirador no empreendedorismo. Sou tio, sou primo e participo de trabalhos sociais. Além de empreendedor, trabalho social com dependência química e codependência. Mas você é psicoterapeuta? Psicanalista. Psicanalista. Hoje eu trabalho como psicanalista. Então vamos voltar um pouco à história, Dê? Tá. Assim, Só para eu entender, qual a diferença de um psicoterapeuta para um psico... Um psicólogo, um psicanalista, o psicólogo ele tem um trabalho de induzir a pessoa a mudanças. O psicanalista induz a pessoa a se mudar. Entendi. Para ficar bem resumido. Legal. Tá? E você então é... Psicanalista. Psicanalista. Tá? São as diferenças. E o psiquiatra é o que pode dar remédio. Que dá um remédio. Tá? É o doutor do cérebro. Tá. Mas também faz terapia. Tem diversos psiquiatras que fazem terapia. Isso é completo. Esse psiquiatra que faz terapia é completo, é fantástico. Mas isso surgiu... Vamos começar a historinha um pouco Vamos voltar atrás. uns 80 anos aí? 80 não, mas vamos voltar 50, vai. Um pouquinho mais. Meio século. Meio século. Meu irmão e meu pai montaram uma loja de calçados no Brás. Antigamente tinha a Piranha, gigante de São Paulo, que era a segunda maior loja de comércio que existia. Era o MAP e a Piranha. E meu irmão montou uma loja próximo e, graças a Deus, cresceu, me inspirou a ser comerciante, mas só que antes ele me colocou para trabalhar como office boy, vendedor, estoquista, vendedor, subgerente, gerente. Fez eu passar passo a passo para me inspirar a ser um comerciante. Depois me deu uma sociedade, meu outro irmão, Antônio, que era psicólogo, professor de psicologia, na PUC, saiu, eu entrei no lugar dele e meu irmão me deu uma participação. E meu pai também falou, já toca vocês dois um negócio aí. Então esse meu irmão me inspirou bastante a ser um empreendedor. E eu insistia com ele para ir para a loja de shopping e tal, e acabamos indo para a loja de shopping. A gente só tinha loja na rua, chegamos a ter 5 lojas na Celso Garcia. Deixa eu só pontuar, essas lojas eram lojas de sapato. De sapato masculino e feminino. Ah, então, eram os dois, certo? Eram os dois. Aí nós fomos para o shopping, aí começou masculino e feminino. Só que passando o primeiro e o segundo ano, nós percebemos que era o feminino que era o forte. E aí nós partimos para sapato feminino. Legal. Então nós chegamos até 8 lojas, né, em shopping. E fomos tocando a vida. Chegamos a ter 102 funcionários. Legal. E o nome Ramos já começou naquela primeira Desde loja? Desde a primeira loja. Antes era Ramos Magazine.
Tá, Depois nós passamos para Ramos Shopping. que legal. E, graças a Deus, eu tenho amigos até hoje, ex-funcionários, né? Que somos amigos, estão nas redes sociais, a gente bate um papo de vez em quando. Eu lembro uma vez que eu fui lá na loja de Guarulhos, lembra? Sim. Eu fui comprar uma bota Para namorada, e né? uma bolsa. Eu fui comprar bota. Aí você falou, mas leva essa bolsa aqui que vai combinar, né? Nós tínhamos esse privilégio de trabalhar com o mesmo material do sapato e da bolsa, da bota e da bolsa. Então era muito. Você ficou encantado, né? Com aquela bota linda, né? Fiquei encantado e preocupado, né? Nossa, Porque... vamos colocar assim, hoje, mais ou menos aquele conjunto dava uns R$2.000. Né? Eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou? Falei, Dê, fica tranquilo aí, vamos fazer um desconto para você paga. Obrigado, hein? Eu só não dei porque eu tinha que pagar os custos do produto, mas Eliseu, foi muito legal. Ela ficou linda. Ela ficou encantada, né? Ficou linda. Encantada. Pena que eu não namoro mais com ela hoje, nem sei se existe mais essa bota, mas que naquela época ficou linda. Eu vou te falar, ficou. pela qualidade, ela existe. É verdade. Se ela cuidou, ela existe. Porque minha esposa tem uma, ela falou, ó, a bota que eu tô pondo aqui. Eu falei, meu Deus do céu, tem mais de 10 anos essa bota. Ela tinha guardado. Aliás, né, você pegou algo do mercado aí que é bem interessante, né? O homem, ele anda com um sapato, ele vai para lá, cima para baixo. O sapato do homem dura... O sapato do homem dura muito. E é preto e marrom, acabou a brincadeira. É preto e marrom, amarrar o esporte, acabou a brincadeira. Né? E a mulher, quantos? Pô, essa mulher tem alto, baixo, médio, tem o preto, branco, vermelho, azul, tem todas as cores. Não, e interessante... Que bom, né? Que bom, né? Sim, bom, sim, para nós era ótimo. Nós temos uma loja em Santo Amaro, no Center Sul, onde hoje é o Shopping Boa Vista. Nossa, aquela loja foi um encanto lá. Chegamos a ter 25 funcionários numa loja de 100 metros. Era 3 turnos, né? Trabalhava em 3 turnos. E a nossa loja foi considerada a loja que mais sapato colorido tinha em São Paulo. Então foi uma época, assim, 1985, 86, né? Vendia sapatos cores cítricas, era rosa bebê, azul bebê. Nossa, era uma loucura. Tinha as loucura. modas, né? Sempre. Na moda, antigamente mudava a cada 6 meses, agora muda a cada 15 dias, né? Então hoje está mais difícil. Então, a história de sapato, assim, eu vou ficar aqui diversos anos. Você sabe que eu estava ouvindo aqui, eu fico encantado, porque eu sou apaixonado pelo empreendedorismo, né? Então, você falou que tinha várias lojas, vários funcionários, encontrou aí o consumidor certo, né? Eu fico apaixonado. Mas eu quero te perguntar o seguinte, nessas lojas que você administrava quantas? Não, era assim, nós tínhamos as lojas, cada loja tinha seu gerente, nós tínhamos supervisores, né? Para cada 3 lojas tinha um supervisor. Legal. E o escritório nós tínhamos os funcionários, cada um fazia a sua função, minhas sobrinhas também trabalhavam lá. Então, eu cuidava da parte administrativa e financeira e meu irmão cuidava da parte comercial. A gente era bem entrosado nessa parte, sempre dando uma satisfação para o outro. E só que compras era com ele, porque ele era bam, né? Vocês representavam várias marcas, mas vocês tiveram nome próprio, não teve? Não, nós comprávamos a produção de algumas fábricas e colocávamos o nosso nome. Ah, entendi. Legal. Entendeu? Então, nós não chegamos, não tivemos fábrica, mas comprava a produção e aquele modelo era nosso, né? Então, legal. Eu lembro que eu tinha sapatos Ramos, né? Sim. Era muito famoso, né? Ramos, graças a Deus, fizemos história no calçado, né? Em São Paulo. O meu pai foi muito, muito honrado por isso, pelo meu irmão também. É legal, né? Você deixou um legado aí, né? Quantas famílias, né? Vocês tiveram. Muitas, né? E somos amigos até hoje de algumas famílias, né? Então, graças a Deus, caminhamos. Nessa parte, acho que nós cumprimos nosso dever. Legal. Deixamos nosso legado para diversas pessoas, né? Tá. Não deu continuidade na família. Meu filho mais velho é publicitário. O mais novo também fez publicidade, mas hoje ele está de motorista executivo poliglota. Que legal. Né? Então, fora ele é chamado, fala 5 línguas. Então... Mas mesmo você tendo essa pegada empreendedora, né? Toda essa agitação de empresa, você também tem um trabalho social, né? Que já começou vamos chegar lá. Tá. Então, aí, da loja, participando da loja, aí eu comecei a namorar minha esposa, a Ione, e ela
de sábado, ela falou, sábado e domingo eu vou na igreja e não abro mão disso. Eu falei, caramba, eu era da rua, da noite, como que é isso? Mas tudo bem, mas na igreja eu vou sair, Bonitão, tudo bem, bonitão, cheio de grana, né? Você ri, né? Hoje eu dou risada. Ela que não veja não, esse e ela podcast, sabe, ela dá risada disso. Ela que não vê. Mas ela me levou a encontrar o bem mais precioso que eu tenho, que é Jesus Cristo. Que legal. Ela Você estava com direcionou. quantos anos nessa época? Estava com 27. Jovem, com dinheiro, Nossa, aproveitando imagina, toda... jovem com 5 lojas. E a primeira vez que você foi na igreja, o que aconteceu? Não, a primeira vez fui buscá-la depois de foi assim, fui buscá-la era um ensaio de Natal. Tá. Aí eu parei o carro na rua, na porta, aí o Zuca chegou e falou, vem pra dentro, é perigoso ficar na rua. Aí entrei, né, eu vi aqueles caras cantando lá no palco, lá. Aí ele falou, tô ensinando aqui, você acompanha. Aí com a minha cabeça lá isso, fora, né? nos pagamentos, nas coisas da loja. De repente eu começo a olhar lá, o véu que não separa, o véu que separa não separa mais. A luz outrora apagada. Olha, eu conheci. Nossa, o véu cara, que separava já não separa mais. Então, a inspiração daquele povo cantando, alegria. Pô, acabou o ensaio, todo mundo se beijando, homem se beijando. Eu falei, meu Deus do céu, será que é um monte de cara atravessado aqui? Mas tudo bem. E aí eu fui descobrir que era uma turma que saiu de uma igreja lá do Pari, da Rio Bonito, onde que na minha adolescência a gente apagava a luz do culto, atirava pedra no biombo. Você bagunçava, né? Eu bagunçava com aquela igreja, né? Nós tínhamos uma turminha de adolescente e só gostava de bagunça. E aí, quem que era essa turma que estava lá cantando? E eu comecei a frequentar. É impressionante, né? Como que a gente faz festa, né? Toda semana tinha churrasco. Nossa, né? Tinha festa do pastel, festa do churrasco, festa da massa, para arrecadar recurso para a igreja. E eu comecei a frequentar. E acabaram sabendo quem era eu. Todos me perdoaram, me acolheram. Nossa, que vergonha. Mas, ao mesmo tempo, que alívio de ser perdoado. E essa turma influenciou bastante, né? E me apresentaram o Isaac, que é o presidente do Desafio Jovem Renovo de Suzano, na época, né? E tinha a irmã Odila, que era da assistência social. Como a gente tinha recurso, a gente investiu no social, porque ela era muito cativante e sempre falava de algumas famílias assim. Nós começamos a participar com isso. E fui conhecer o Desafio Jovem Renovo de Suzano. E chegou lá, primeira vez que eu fui lá, um lugarzinho humilde, simples de tudo, 10 caras cantando lá, ação de graça, porque nós vamos levar colchões e cobertores, comida. Aí chega, é uma rampa assim, estou subindo a rampa, senti bater na minha cabeça. Do que você reclama? Com tudo que eu tinha, eu reclamava, viu? Sim. Tinha o hábito de lamentar e reclamar. Isso, graças a Deus, saiu da minha vida. A minha esposa fala que eu sou otimista demais. Mas, assim, eu subi, tem uma rampa lá, eu subindo, senti bater. Você reclama do quê? Vou te fazer útil na minha obra. Olha, Deus falando com você. Aí, eu e o Nicolas, ele tinha uma perua, nós fomos juntos, falei, Nicolas, temos que fazer alguma coisa para trazer recursos para essa casa aqui. Eu ouvi falar da Donep, que é uma associação de empresário. Eu vou lá nessa associação tomar dinheiro dos caras. Foi lá que eu achava que era bom vendedor, né? Então, eu vou lá tomar dinheiro desses caras. E fui na primeira... Você vê esse livro aqui, ó? Sim, maravilhoso. Esse livro é maravilhoso. Essa aqui é a história da Donep, né? Sim, eu sempre deixo ele aqui. É a história fantástica, né? É a história de um povo que mudou muita coisa, né? É. E aí, primeira foi no CASASP, na Aeronáutica, a reunião. Chega lá, quem me recebe? O Toninho Henrique, faleceu já. Um abraço e um beijo. Falei, cara, que negócio estranho. Esses caras aí, né? Esses caras estão... Mas me receberam lá, acho que era o Pedro Paulo, era o presidente da época, o Bermuda era o presidente da época, mas me receberam de uma maneira fantástica. Você lembra que capítulo que era? O número do capítulo? Não, o nome. É o capítulo Santana, né? Era o Santana? Santana. Legal. E
E comecei a frequentar. Era o CASASP, era um clube, né? O salão do clube. Muito legal, pessoal muito bacana, e comecei a frequentar. Depois eles mudaram lá para Afonso Schmidt, né? No buffet. E fui me inteirando da Donep e fui convidando alguns empresários para ajudar. Até domingo foi dia de visita, tinha daqueles empresários lá de trás foi lá visitar, ofertou, ajudou, tem ajudado. Sempre ajudou. Hoje, né? Depois de quantos anos, Eliseu? Nossa, estou na Donep há 30 anos. Né? Vai fazer 30 anos que eu estou na Donep. E nesse domingo agora? Teve uma visita lá no Desafio Jovem. Né? E esse casal, que eram os donos do buffet, onde a gente fazia a reunião do Centro-Norte. Legal. Gente, era um negócio fantástico. Nós somos... Da Donep de Santana, o Paulo Leite me colocou, você tem que ser presidente de um capítulo. Aí, vamos ver onde vamos. Aí o Toninho conhecia o Márcio Ayara, que era o dono do buffet Algazarra. Toninho, vamos lá conversar com eles. O Toninho foi lá, já tinha conversado. Quando vocês começam? Vamos fazer de segunda-feira. Toda segunda-feira não, cada 15 dias. Tá bom. Acabou a primeira reunião, fomos lá, legal, bacana. Acabou a reunião, cheio de salgadinho do buffet. Esse negócio é uma mesa fantástica. Você conhece as mesas? Eu fui uma vez lá. Você conhece as mesas, né? Sim. Da Donep, sempre abastecida. Esse casal deu tudo. Falou, vocês não vão pagar aluguel porque nós tínhamos pedido para Deus que a gente queria colocar esse lugar para consagrar ele. Então, vocês vieram, vocês não vão pagar nada. Olha, que legal. Tinha 2 funcionários à disposição e mais aquele monte de salgadinho, bebida, tudo. Em um ano e pouco, nós estávamos com 150 pessoas. Chegamos a 150 pessoas no capítulo. Eu lembro, tinha uma rampa. Uma rampa na garagem. Eu não sei se foi assistir o Emerson Fittipaldi, mas eu sei que foi uma pessoa bem assim, da época, bem representativa. O Emerson também foi lá. Aqui a gente tinha o Marcos André e o de Loreto, no capítulo de Santana, né, que eram ligados a automobilismo. Eles levaram, né? Levaram diversos, né? Tinha o Jota também, que foi corredor de kart. Então o capítulo cresceu, graças a Deus, assim, tinha uma turma muito unida, sabe? E cresceu muito. Tanto cresceu muito que uma parte foi para uma igreja e encheu a igreja. Deixa eu só pontuar aqui. Vamos lá. Deixa eu te agradecer que você foi... Obrigado, Você foi a pessoa que me levou... Não foi a pessoa que me levou para a Donep, foi o Luiz Marcassa, que era seu contador, né? Que é um amigo e irmão, né? Então, o Luiz que me levou para a Donep. Lá no capítulo de Santana, onde o Paulo Leite estava dando lá o depoimento. E aí, quando eu fui numa reunião no Centro-Norte, você falou, não, vem aqui, você vai ser sócio da Donep e você que eu me não lembro dessas coisas, você então. lembra. Mas vamos falar do Luiz, porque aí, assim, eu comecei a frequentar a Donep, graças a Deus consegui alguns amigos para ajudar lá no renovo, e aí nós fizemos um livro, né, o livro As Clareiras, que ele conta 20 histórias de pessoas que passaram pelo Desafio Jovem, a parte like da pessoa, que serão 20 livros. Tá? Já escrevi Paixão, esgotou, eu fiz pouca edição, esgotou. Paixão, Tempo de Validade. E esse livro me levou aí em diversos capítulos a vender, porque todos os recursos dele vão para a Casa de Recuperação. Que legal. Tá? No final do livro tem o Pix aqui. Assim, fala um pouquinho então desse livro aqui. O que ele conta? Aqui são 20 histórias de pessoas que passaram pela dependência química e alcoólica. O primeiro aluno dessa casa hoje é o presidente, é o Nelson Teixeira Rocha. Então, são histórias fantásticas que tem. E aqui a parte light, né, a parte leve, de como a pessoa entra na dependência química, que isso fez a gente estudar. Aí eu fui levar esse livro em diversos capítulos, em diversas instituições, palestras, né? E na volta de Campinas, eu fui para Campinas dar um depoimento e palestrar sobre o livro. Na volta, sofri um acidente, aquele esquema com pedra... os caras jogam pedra para até saltar. Ah, é? Só que a pedra era grande, travou a roda. O que aconteceu? Arrastou, estourou o pneu, bateu no guarda-reio e capotou. Segundo a perícia técnica, 6 vezes. Juntou o teto com o banco. Caramba. Então hoje eu tenho uma marquinha aqui, né, um lembrete que fala, Senhor, obrigado, mais um dia de vida. Né? Um memorial. Memorial. E 22 pontos na cabeça, perdi um pouquinho de massa encefálica.
Falaram que eu teria sequelas, que eu não ia lembrar de muita coisa. E graças a Deus só não lembro dos 60 dias pós-acidente. Então, né? conta... E hoje eu estou aqui falando com você. Conta um pouquinho mais desses detalhes, porque Não, eu porque, sei assim, que uma coisa, quando você conta a sua história, ligava gente de todo o Brasil. Então de todo vamos lugar. lá. Aí sofreu um acidente, parou um táxi, né, para me socorrer, já ligou pro... Aí, apareceu um menino, que dizem que ele era um dos assaltantes, mas eu não posso falar isso. Pegou o celular e fez a última ligação que eu tinha feito para minha esposa quando saí de Campinas. Olha, estou pegando a estrada. Falou, olha, sofreu um acidente, está aqui, já chamamos o SAMU, estão aguardando o SAMU chegar. E tinha livros, tinha dinheiro, tinha cheque, não sumiu nada. E o Márcio Visconti, esse cara que estava domingo agora no Renovo, que era tenente-coronel da Polícia Militar, era o comandante-chefe da aviação da Polícia Militar. Minha esposa ligou para ele para ver se tinha um helicóptero para me buscar lá em Perus. Ligou para o Chim. Aí o Chim é o coordenador de São Paulo na época, né? Já comunicou diversas pessoas. Ela ligou para outras pessoas. E o que aconteceu? Já teve uma turma que foi para Perus. Aí o Marcos André, lá em Perus, deu toda a assessoria para a Ione e já avisou o Luiz Marcaça e mais outras pessoas. O Luiz já foi para o São Luís. Só um detalhe, né, Eliseu? Todas essas pessoas eram da Donep. Todos da Donep. A Donep. Aí o Luiz Marcaça já estava lá no São Luís do Morumbi, porque o Marcos André avisou. Chegando lá, o médico olhou e falou, isso aqui só Deus. Aí os dois falaram, doutor, espera um pouquinho só, vamos fazer uma oração. Fizeram uma oração entregando a minha vida para Deus nas mãos dos médicos. E hoje eu estou aqui falando com você. Legal. Então, Luiz Marcaça, além de contador há 50 anos da família... Manda né? um recado para ele lá que ele está te ouvindo. Luiz, você sabe que você é mais que um irmão, né, querido? Você sabe, nós estivemos juntos aí semana passada e você mora sempre no meu coração e eternamente grato por tudo que você fez na minha vida. Luizão é amigão também. Um abraço, viu, Luiz? Esses dias nós tivemos no casamento de 50 anos de boda do Silvio. Aí estava o Luiz, a Francisca. Eu estive lá sexta-feira, né, no escritório. E aí fiquei 18 dias em coma, 12 no quarto, 30 em home care, 6 meses de fisioterapia. E hoje, graças a Deus, né, estou aqui liberto de tudo isso daí, vem as lembranças, a sequela que me dava. Era assim, até se rodasse o peão e o cara ganhasse no peão do Silvio Santos, eu chorava de alegria. Hoje já estou mais controlado. Mas teve uma coisa muito legal, né, o Eliseu? Parece que ligaram gente de todo lugar. Então, os médicos... então, foi bom você lembrar isso. Aí o Robertão e o Jota fizeram uma campanha de intercessão naquele salão que tem antes da UTI, sabe? Tem um salão, não tem um salão de antessala da UTI? Tinha gente orando 24 horas ali. Eles fizeram um esquema 24 horas de gente orando. E muita gente foi lá orar por mim e acabou orando para as pessoas que estavam no hospital. Quando eu fui para o quarto, o Dr. Paulo de Tarso, que na época era o diretor-presidente de São Luís, hoje ele é daquele que tem na Moca, Vila Lobos, ele foi perguntar para a Ione, quem que é o Eliseu? O Eliseu. Meu marido. Ela falou, por quê? Liga a gente da América do Sul, da Argentina, da Bolívia, do Peru, dos Estados Unidos. Quem que é ele? Aí ela falou, só pode ser da Donep. São os nossos amigos da Donep que estão intercedendo no mundo todo aí por ele, né? Quando que eu imaginaria um negócio desse? Nem ela, né? Então, o Dr. Paulo ficou uma marca assim bacana, né? E aí o Joaquim Grava, que era médico do Corinthians e amigo do meu irmão, ele era também do São Luís, do Morumbi. E aí ele chegou o Dr. Paulo e falou, olha, esse cara é pastor. E não, está longe de mim ser pastor. Nossa, foi muito legal, né? Porque aí até o Joaquim foi confirmar se eu estava vivo. Mas, então tem um lado bom hoje dessa história, né, do acidente, que foi muito bacana. E aí
Passado um tempo... E sequelas praticamente zero, né, Eliseu? Não tenho, graças a Deus, todas foram embora, né? Amém. Falaram que eu teria problemas de memória, podia ficar Você só meio esquece débil. das dívidas, né? O resto Não, você nem lembra dívida tudo. eu não esqueço. Eu aprendi uma coisa na Donep. Quando você tiver dívida, vai lá e fala pro cara, devo, não nego, pago quando puder. Pronto, você conserta. E depois, com o tempo, você conserta. E aí uma amiga, a Beatriz Cardoso, que foi num encontro da Donep que eu conheci, ela falou, por que você não faz... Eu não lembrava de nada, né, dessas coisas do acidente. Ela falou, por que você não faz psicanálise para tentar fazer um retrocesso aí e lembrar e tal? E também ajudar a casa de recuperação. Eu falei, boa ideia, gostei da ideia. E fui fazer psicanálise. Primeira aula, o professor Francisco Neto, hoje é o presidente da SPOB, ele era só professor. Ele perguntou para todos que estavam na sala qual a finalidade de estar ali. Eu falei, olha, eu tenho desejo de ajudar os familiares dos dependentes químicos, ou seja, os codependentes, e também lembrar do acidente. Aí ele falou, faz uma coisa, cuida dos dependentes químicos, né? Dos familiares dos dependentes químicos. Tu não vai acrescentar nada se lembrar, né? Porque foi uma coisa triste, feia, não vai... E você que trabalha com a mente é muito interessante. Aí fui estudar psicanálise. Fiz 2 anos e 1 ano de... não é doutorado, é... pós-graduação, né? Então, eu estudei 3 anos de psicanálise e hoje estudo todos os dias, né? Porque cada indivíduo é único. Podemos ter problemas parecidos, mas cada um tem uma história diferente. E uma coisa muito importante, né? Eu queria explorar um pouquinho mais esse assunto, porque infelizmente a dependência é um mal hoje, tá aí hoje, né? Demais. Mas quem sofre muito são os parentes, né? Sim. Que chama-se codependentes. Tá. Então, hoje tem o codependente do dependente químico, tem o codependente financeiro, tem o codependente emocional e diversos codependentes. Porque em função de tudo que está acontecendo no mundo, muitas informações, as pessoas sempre ficam esperando algo de alguém. E aí é o tal do codependente, né? Então, nós estamos fazendo um trabalho com os codependentes da Casa de Recuperação e também um trabalho junto com o Jairo Teres e o João Cabreira, lá de Mato Grosso do Sul, também com outros codependentes. E está sendo gratificante para mim também, porque eu sou codependente também, né? Então, você aprende com o sofrimento dos outros a sofrer um pouco menos. Entendi. É impressionante. E quando você estuda, quanto mais você estuda a mente, você percebe que o controle das emoções é fundamental. Se você controlar as emoções, você não vai ficar frio, mas você vai ficar coerente com os seus atos. Equilibrado. Bem equilibrado. E aí nós temos uma coisa que chama-se Manual do Fabricante, que a gente vai buscar lá, a gente encontra muito mais soluções em qualquer literatura. Olha aqui, tá aí. Isso é fundamental. Aí nós vamos encontrar muito mais soluções que qualquer literatura da psique. Entendi. É impressionante como lá tem diversas... E esse trabalho, para quem aí talvez seja codependente, precisa de uma ajuda que você pode estar ajudando, aonde essa pessoa procura? Fala aqui na câmera aqui, ó. Pode me ligar 11 98467 5449 ou nas redes sociais Eliseu Psicanalista. Eliseu Ramos Psicanalista. @ Eliseu Ramos Psicanalista. Estamos à disposição. A primeiro contato eu faço uma pré-consulta, né, para ver se tem interação entre a gente e depois a gente trabalha as histórias de cada um, né? E junto com esse trabalho da psicanálise, que trabalho individual, me levou ao conhecimento comercial a dar assessoria empresarial, né? Tá. Começou com um amigo, né, com uma que hoje é o que você faz, né? Hoje eu como sou empreendedor. Como empreendedor, eu sou consultoria empresarial. Você buscou toda aquela experiência que você tinha lá de trás, passando por todo setor processo. todo o processo dentro das empresas, né?
vamos colocar, né? Para se engrandecer. Comecei como estoquista, então eu tenho noção de espaço dentro de uma prateleira, vendedor, subgerente, gerente, diretor comercial e financeiro. Quer dizer, o RH também era meu também. Conviver com 100 pessoas diferentes dentro do mercado de varejo é complicado, porque a guerra é grande de pegarem os melhores, né, de você, né? Então, mas graças a Deus nós sempre tivemos uma boa coerência com todos os funcionários. Não era o que pagávamos melhor, mas pagávamos acima da média. E graças a Deus muitos Uma história de sucesso, deixou um legado, né? Deixamos um legado, e é gostoso você ver que alguns prosperaram de uma maneira fantástica, né? Isso facilita bastante. E isso faz com que a gente tenha, para dar orientação para quem está começando ou está com dificuldade na empresa, não consegue enxergar alguns problemas que nós conseguimos enxergar. Por quê? Nós colocamos a emoção fora do negócio. Uhum. A psicanálise ensina você a separar a emoção. Aliás, Eliseu, eu vou aproveitar a sua entrevista aqui para a gente juntar duas coisas. Pode ser? Psicanálise e o empreendedor. Sim. Porque a gente falou de dependentes, que é um trabalho muito importante que você tem, mas hoje há muito empresário passando também por dificuldades e também emocionalmente desequilibrados. Ontem eu estava conversando com uma amiga, o marido está em depressão, porque perdeu a empresa, agora está... Então, o que você poderia falar para essas pessoas? Juntar a sua expertise de empresário e empreendedor e a sua expertise de psicanálise. Porque uma coisa é certa, tudo passa, certo? Aí eu quero que você fale aqui nessa câmera. Tudo passa. E assim, em primeiro lugar, a espiritualidade acima de tudo. A tua fé. Você tem o seu Deus, a tua fé. Eu tenho meu Deus, Jesus Cristo. Ponto. Então, não quero discutir religião com ninguém aqui. Só dizendo que o Manual do Fabricante nos ensina bastante. Então, a busca do seu conhecimento, a busca dos seus novos caminhos vai fazer você sair da situação que você está. Não pode ficar se alimentando daquele mal, daquela comida estragada o tempo todo. Ou como que eu vou pagar, como que eu vou fazer, como que eu vou vender. Porque quando a gente se alimenta de comida estragada, faz mal para o corpo inteiro. E pensamentos negativos faz mal para a mente, passa para o corpo. Então, a pessoa entra em depressão, né, fica ansiosa, excessivamente ansiosa, entra o medo, entra o tal do pânico. E hoje a psique está muito na internet, e as pessoas, um pouco que lê, um pouco que ouve, já acha que sabe tudo. E se fala muito hoje também na inteligência emocional, né? Muito, muito, né? Então, eu tenho, assim, diversos, né, estudos. Gosto muito do Augusto Cury, eu acho que é um cara inspirador para qualquer um. Joseph Bauer, que foi professor do Freud, né? Inclusive, né, Eliseu, não quero te cortar, mas já cortando, você falou, quando a gente se alimenta de coisa ruim, o corpo inteiro fica ruim. Sim. Por isso que é importante, eu só te cortei para falar do Augusto Cury, são leituras fantásticas que vão te ajudar, né? Ouvir uma boa música, caminhar. Tem até um conceito de Harvard, que é o chá, conhecimento, habilidade e atitude, que serve para as pessoas de sucesso. Eu falo que o nosso conceito é o chá fé. Conhecimento, habilidade, atitude e fé. Quando nada disso der certo, coloque a tua fé. Sim, é perfeito. Eu acho que você definiu o mais claro possível. O Augusto Cury colocou no livro dele, Inteligência Multifocal, um dos primeiros livros que ele escreveu, né, que é um livro técnico, onde ele fala da gente dominar o nosso pensamento. Como que se domina o pensamento? Questionando, duvidando e criticando. Uhum. Então, para aqueles que têm fé, quando vir um pensamento ruim, é de Deus? É proveitoso? Já começa com 5 não. Duvidar. Por que veio esse pensamento? O que ele veio me trazer? Benefício ou malefício? Está duvidando. Criticar. Isso não me pertence. Isso eu não vou seguir. Isso não vai me trazer benefício nenhum. Então, são 3 coisas. Questionar, duvidar e criticar. Isso você vai controlar até a velocidade do teu pensamento. Que legal. O tal do SPA, síndrome do pensamento acelerado.
Então, são coisas que a gente vai aprendendo e a gente vai transferindo esse aprendizado, né? É uma brincadeira assim, né? De graça nós recebemos, de graça nós damos, né? Só que eu tive que pagar o curso, então eu transfiro algum valor para alguém que quer aprender. Acho que faz parte, Mas né? a gente falando... Hoje, como empreendedor, né? Sim, tudo tem o a experiência, ganha-ganha, né? Tudo que eu passei na vida, eu acho que tem que valer alguma coisa também financeira. Sim, né? é um pagamento. É a precificação, não é o valor, porque o valor Sim, não tem preço. não né? tem valor. Mas a gente até comentou, né, Eliseu? E você é muito isso. A gente, o que recebe, a gente dá, não é isso? Sim, E a gente só pode dar aquilo que recebeu. com certeza. Então, como você recebeu muito, você tem que dar muito. Sim. Não, e domingo até, o sábado, foi falar, uma das palestras lá foi sobre dinheiro. Uhum. Né? Então, nós temos que pedir para Deus o quê? Transbordar. Excelente. Então, o cara deu... Você tem 10%, dízimo 10%. 20% você investe. Uhum. E 70% se transborda na vida de alguém. Lógico, com coerência, né? Não naquele negócio de negociar com Deus. Vou dar aqui nessa instituição para ganhar. Nada disso. Você dá porque é o seu coração que tem que dar. Aliás, Deus é um Deus empreendedor, né, Eliseu? Eu creio Quando que sim. ele né? traz quando Jesus Cristo traz aquela parábola do semeador, que um tinha 5, foi lá Dobrou. e trouxe mais 5, outro tinha 2, foi lá e trouxe mais 2. Aquele que tinha 1 e não fez nada, e aí o Senhor falou, então me dá tudo aqui que eu vou dar para quem mais. fez mais. É mais ou menos assim, Mais né? ou menos isso. Né? Porque é cômodo, né, para a pessoa não fazer nada pelo outro. Uma das coisas que a gente trabalha bastante é a codependência e o dependente, é o que falta amor próprio para eles. Tá? E Jesus Cristo deixou 2 mandamentos, não foi? Ama teu Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Então, se você não estiver se amando, esquece. Uhum. Você não vai amar ninguém. Então, por que o codependente, ele acha que ele ama o filho dele, o esposo, ou a esposa, né? Hoje nós temos muitas mulheres na dependência também. Porque ele está inseguro, ele não tem amor próprio. Ele quer tratar no controle. Quer mandar, quer controlar, quer os pintinhos em volta, sabe? E não é assim. Deus deixou bem claro. Junte sua mulher e saia fora da parentela. Uhum. Né? O judeu tem uma coisa muito interessante, que quando o filho faz 18 anos, ele dá um dinheiro pro cara e fala, área, vaza. Então, e o americano também, né? É verdade. Então, cultura, as né? pessoas crescem, né? Uma cultura de prosperidade. Sim, né? porque elas crescem, né? Não fica só na baba da mãe dando tudo que o filho quer, né? Ou que a filha quer. Uhum. Então, esse é um tema polêmico, né? Se a gente... Sim, muito polêmico. Muito polêmico. Mas... Não, porque é fácil de falar, mas é difícil de fazer, né? Então a gente já está quase encerrando, hoje eu vou te dar um presente que aqui. Pena, hein? Que pena, hein? Eu vou te dar um presente. Mas você saiba que você me inspira, viu, Dê? Pela sua alegria, a sua maneira de ser. Obrigado. Você me inspira bastante. E nada melhor do que esse programa chama Inspiração. Mas sabe um pouco de onde veio isso também? De Deus. De você. Pô. Porque o que a gente falou? Quem é a pessoa mais importante hoje aqui? Jesus. Mas ele tá... Colocou eu como... Ele me deu uma responsabilidade. Eu só espero que eu tenha passado isso direito, né? Que as pessoas possam entender muito claramente que ele é mais importante na minha vida todo dia, né? Isso é importante a gente falar um pouquinho, né? Muita gente hoje não pensa na espiritualidade, mas o ser, ele é um ser espiritual, emocional e material, né? Sim. Cabeça, mente, corpo, mente e espírito, né? Eu vou te falar assim, a gente vive fases, né? E desde que minha esposa assistiu Quarto de Guerra, mudou a minha vida. Isso não faz muito tempo. Eu cuidei do meu pai dos 90 aos 98 anos dele, né? Ela me emprestou 8 anos para ficar com ele. Meu irmão ficava durante a manhã, eu ficava final da tarde para a noite, dormia lá com ele. E nós tratamos ele 8 anos assim. No último ano ele caiu, quebrou o fêmur, aí ficou na cama, ficou doido, porque ele gostava... Com 97 ele estava pintando a chacrinha que a gente tinha em Atibaia, com 97. Então ele ficou mal, né? Em janeiro ele caiu, quebrou o fêmur, em maio ele partiu, né? Fazem 4 anos, fez antes de ontem 4 anos, né?
E foi um grande inspirador da gente. E também foi legal que os últimos anos de vida a gente pôde também resgatar algumas coisas dele, trabalhando a psicanálise com ele, sabe? Que legal. E foi legal porque aí ele começou a enxergar coisas que ele não enxergava. Porque ele só pensava em trabalhar para a família. Uhum. Sempre foi assim a vida dele. Falei, pô, pai, mas a mãe ficava 3 meses, ele era caixeiro viajante pelo Brasil, a mãe ficava 2 meses, 3 meses sozinha, com os 2 filhos, moleque, como que ela podia estar feliz? Aí caiu a ficha dele e começava a chorar. Mas foi muito legal, porque ele vinha, ele agradecia e falava, puxa, quanta história eu tenho, né? Muita muito legal essa história de pai e filho, né, Eliseu? Muito legal. Vamos lá, vamos resgatar aqui outra coisa importante. Honrar os pais, né, Eliseu? Sim, sim. Você tirou 8 anos da sua vida para honrar o teu pai, minha esposa me cedeu 8 anos. Aí voltei para casa, né? E aí ela tinha assistido esse filme e começamos a fazer o Quarto de Guerra. Que legal. E ela, todo dia em oração, a gente também ora junto agora, né? E fez a diferença, está fazendo a diferença, É muito importante esse casal estar junto, né? Sim. Você sabe, eu vou trazer outro aqui, ó. Me ensinaram uma vez assim, ó, que a gente é um triângulo, Deus, o esposo, a esposa. Quanto mais perto você estiver de Deus e a tua esposa também estiver de Deus, perfeito, mais perto vocês estão de vocês, né? Perfeito. Não, hoje a gente tem uma comunhão que a gente não tinha antigamente, né? Uhum. Porque... Quantos anos de casado, Eliseu? Faz agora, setembro, 40. 40 anos. Estamos juntos há 43. Então, é assim, por muito tempo a gente o casal fica disputando quem está certo, quem está errado, quem faz isso, quem faz aquilo, né? E hoje a gente só quer beneficiar um ou outro, sabe? Porque a gente sabe que já está na descendência, né? Então, eu brinco que eu vou até os 95, eu não sei quanto ela vai. Eu vou até os 95, você cuida bem de mim. E a gente vai levando. Se alguém né? ficar viúvo, seja eu. Mas era uma bênção, né? E tem feito diferença também aonde vai, né? Porque ela fala do amor de Deus. Foi tão legal, domingo, sábado, palestrou um casal, né, lá na igreja, o Marcelo e a Rosana, hoje estão no Rio de Janeiro. E quem levou ela para Jesus? A Ione. Ela foi comprar uma camisa lá no Center Norte, numa loja, e essa moça estava lá e estava triste, e ela começou a conversar com ela, convidou para ir na Donep. Ela foi na Donep, ela estava em briga com o marido, levou o marido, hoje deu aula para casais. Veja como que é a coisa. Vamos fazer 2 coisas que a gente falou muito da Donep, que a gente tem muito a agradecer a Donep. Muito. Que é uma associação, pessoal, uma associação de homens de negócios do Evangelho Pleno. Ali não é religião, é espiritualidade, né? E negócios também. Então, se você... É relacionamento, né? Relacionamento. Aliás, é a maior associação do mundo em relacionamentos, né? E se você tiver curiosidade, é www.adonep.com, né? Então, você vai lá e... É fantástico, tem muitas histórias. Qual a história que eu fui? Então, só antes de terminar. Vou num jantar. Primeiro jantar que eu fui, o doutor Jonathan, de Brasília. Ele atropelou um cavalo naquelas avenidas de Brasília, foi para o hospital, foi dado como morto. Ele estava inconsciente, mas com a consciência ligada. E aí ele estava na maca e falou... O cara falou, pode dar o óbito para ele, porque já era, né? Ele falou, eu estou vivo. Ele falou, Deus, eu estou vivo. Ele não acreditava em Deus. Ele falou, Deus, eu estou vivo. Me tira daqui que eu vou falar de ti. Foi o primeiro jantar que eu fui. Então isso me impactou. E aí os caras brincavam comigo, né? Aí eu falava, mas eu não tenho testemunho, né? Um cara veio, o cavalo atropelou o cavalo, outro, aí o major... o que é dos bombeiros lá, Coronel Camargo, foi o segundo que eu fui. Os caras estão batendo incêndio, caindo prédio do lado dele, né? 1000 coisas. Meu testemunho vem de... Coronel Camargo, sábado com ele. Coronel Camargo é fantástico. E aí eu falei, não tenho testemunho, né? Não tem impacto no meu testemunho. Eu vim por amor a Cristo, eu não vim por dor, né? Vim pelo amor que as pessoas tinham um com o outro. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede, né? Sim, não, com o que fala. E aí os caras, o Marcos André começou a brincar, o Paulo Leite começou a brincar, ele não tem impacto. Deus me deu impacto com a pedra na estrada.
Caramba, hein, meu? Você ficou algum tempo lá nos 60 dias, você não lembra de nada? Nada, né? nada. Nem que você estava consciente. Não. Só minha esposa que conta as histórias. Tá. Fala que eu não errei o nome de ninguém, xingava todo mundo, mas não errei o nome de ninguém. Eliseu, ó, você para mim é uma inspiração, viu? Obrigado, E por Dê. isso Você merece também é uma inspiração. ganhar aqui o nosso livro, que inclusive conta 14 histórias de pessoas que inspiram também. Com Por isso que certeza. nasceu esse nome, Inspiração. Experiências e ações que pessoas que transformam os resultados normais em extraordinários, que é você. Parabéns, viu? Glória a Deus por tudo isso. Obrigado que esse livro se transforme em inspiração 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso aí. Né? Que assim seja. Até a 10ª geração, tá bom? Amém. Mas antes de a Obrigado. gente terminar, eu quero que você deixe aqui um recado. Nós estávamos conversando aí antes também, mas eu quero lembrar lá daquele dia, quando você recebeu aquele tapinha, dizendo assim, por que você reclama da tua vida? Eu quero que você deixe um recado ali. Talvez a pessoa está nos assistindo e acha que tem muito problema ou que reclama. Eu quero que você fale com ela aqui. Não reclame da tua flor, pois a tua pode ser a mais bela. Deixe qualquer lamentação no fundo do poço e busque a inspiração de Deus. Ele sempre tem o melhor. Você sair em qualquer lugar, no mar, na praia, onde você for, você vai ver a inspiração de Deus. Pode ter certeza disso. Um passarinho cantando logo cedo, bem te vi. É Deus falando com você que está te olhando. Busca Ele de todo o coração que você vai encontrar. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando assim, que ele estava passando uma necessidade. E aí ele lembrou daquela palavra que Deus não deixa o pardal passar necessidade, que ele não trabalha, não colhe, não ceifa. E aí toda vez que ele saía de casa, ele ouvia o pardal cantando, Deus lembrando ele, ó, se eu cuido desse pardal, eu cuido de você também. Eu moro perto da Serra da Cantareira. No pé da Serra da Cantareira. E muito bem te vi. Então eu tenho isso comigo. Quando eu acordo, o primeiro que eu escuto, bem te vi. Eu falo, obrigado, Senhor, por estar cuidando de mim. Né? E tem cuidado de uma maneira extraordinária, né? Por eu estar aqui até agora. Eliseu, muito obrigado por tudo. Deus continue abençoando você, o Arthur. Amém. É. Arthurzão que está na edição ali. Ó. Na edição. E todo esse espaço aqui também seja para a glória de Deus. Amém. Obrigado. Obrigado você. E, pessoal, termina aqui mais um episódio do podcast Inspiração Empreendedores. Hoje com meu amigo Eliseu Ramos. Uma história incrível. Vocês precisam conhecer ele pessoalmente. Vai ver que homem fantástico. Que pessoa grandiosa que é o Eliseu. Esse é o coração do D, tá? Obrigado, Valeu. Eliseu. Obrigado você. Até a próxima.